Vamos falar sobre os leitores e as leituras. E eu vou utilizar para isso uma referência que é da professora Lúcia Santaella. Vocês vão encontrar no nosso ambiente virtual as referências para esse texto, inclusive um dos textos que ela escreveu está lá disponível para vocês. E nos textos outros escritos para base material, referência para vocês, vocês vão poder discutir um pouco melhor esse assunto, se aprofundar um pouquinho nesse tema. Eu vou usar até os meus próprios termos e vou falar para vocês. Me baseei bastante nos conceitos da professora Santaella, mas acrescentei algumas outras coisas, mudei alguns termos, que é o que eu vou explicitar para vocês agora aqui, já que vejo pelo mesmo ângulo, mas com um olhar um pouquinho diferente. Então, nós vamos fazer uma classificação dos tipos de leituras em função do recurso que a gente utiliza, da leitura que a gente faz desses diversos meios, né? Existem outras designações, outras abordagens que vocês podem se aprofundar buscando alguns links, algumas das referências que estão colocadas no material para vocês. O primeiro tipo de leitor que a Lúcia Santaella diz e conversa com a gente, ela chama do leitor contemplativo. Eu gosto mais de chamar do leitor reflexivo. O que isso quer dizer? Que existe um certo tipo de leitura que a gente faz, que a gente controla o tempo em que ela ocorre, o jeito que ela decorre, né? São meios de comunicação que pedem uma leitura mais refletida, mais pausada, mais contemplativa, como diz a própria Santaella. Nós temos exemplo aqui de alguém olhando uma pintura, né, do Pollock, um pintor, né, abstrato aqui, olhando e tentando interpretar essa pintura. Quanto tempo dura essa pintura? Não tem, não dá para dizer. Quanto tempo dura um livro, né? Quanto tempo dura um texto, um cartaz? Depende muito do tempo que a gente determinar, que a gente vai resolver ficar lendo esse texto, interpretando essa poesia, olhando esse quadro, se deixando levar pelas emoções ou pela racionalidade, né? Nós podemos mobilizar sentimentos diferentes, razão, emoção, prática. A gente pode fazer o que a gente quiser ao ler. O leitor está muito no controle. Existe uma separação muito grande, então tem quem preparou os materiais e quem lê os materiais. No ponto de vista do leitor, esse é um tipo de leitura mais pausada, mais refletida, né? Mais contemplativa, no sentido de que o tempo é determinado pelo leitor. Exemplos outros de meios que pedem um leitor contemplativo, né? Além da pintura, do desenho, dos quadrinhos, a gente tem as diversas mídias fixas, as mídias que pedem muito mais essa reflexão. Está muito ligado, então, a ideia da leitura contemplativa às mídias que não têm movimento, que não são dinâmicas, né? Então, métodos e meios mais estáticos, mídias mais fixas, e o tempo sendo o tempo do leitor, como nesse slide que a gente viu agora, né? Bom, indo adiante então, claro que a nossa sociedade produziu muitos recursos e muitos meios, na educação também já utilizou, e até privilegia bastante esse tipo de meio, porque a gente sempre julgou que a educação é algo que tem que ser só lidando com a razão, né? Com a mente processiva, com a lógica. Hoje a gente já pensa em trabalhar na educação nas diversas outras instâncias, que são de valor também, nos valores de prática, de atitudes, comportamentos, né? Também na parte da aplicação. Então não é só o cognitivo que está em jogo, mas todo esse complexo de atitudinais, procedimentais também, como os educadores sabem bem, né? Então quer dizer que além de trabalhar com esse leitor, com essa leitura reflexiva, muitos dos meios de comunicação que nós vamos utilizar para produzir recursos didáticos podem cair numa segunda categoria de leitura, um outro tipo de leitura, que a Lúcia Santaella chama da leitura ou do leitor movente, né? Eu gosto de referenciar isso como o leitor dinâmico. Esses meios de comunicação surgem com a sociedade de massas, principalmente a sociedade do século XIX, né? Industrializada, europeia, ocidentalizada, que produz meios em massa, produtos industrializados, né? A figura da fábrica, da sequência, da massificação, produzem também uma sociedade do movimento, uma sociedade da velocidade, onde tudo é para ontem, onde a gente está imerso nessa velocidade, nessa troca, né? Os meios de comunicação parece que refletem também, até influenciam bastante a nossa própria visão dessa sociedade dinâmica, que não para muito, que não tem tempo para refletir, para pensar, para raciocinar, e usa meios de comunicação de grande alcance, né, massificados também, como a indústria, que chegam a muita gente, envolve muitas pessoas, onde há uma separação bastante grande também entre quem produz e quem consome, mas esses que recebem não têm muito tempo para ler essas mídias. A leitura desses recursos não é tanto dada pelo leitor, mas pelo tempo dos próprios meios, né? Quanto tempo dura um filme? A gente pode dizer em minutos e segundos. Quanto tempo dura um programa de rádio? A gente pode dizer. Uma música, a gente sabe direitinho, né? Diferentemente de quanto tempo dura um quadro, quanto tempo dura um livro, que são respostas que a gente não pode dar.
Então, com relação às mídias moventes, né, ao leitor movente, ao leitor dinâmico, a gente pode dizer que são meios lineares, sequenciais, sequências com tempos muito determinados, e o tempo de leitura não é dado pelo leitor, mas por quem controla a projeção, a distribuição desses meios. Por isso que quando a gente vai no cinema, às vezes, ou passando um filme didático, né, a gente quiser refletir, conversar, debater, trocar ideias no meio, a gente logo vai escutar, fica quieto, vamos ver o filme, depois a gente conversa. Né? A hora de pensar, refletir, trocar ideias, não é a hora da leitura. A gente tem que se deixar levar por essa dinâmica, por esses impulsos, por esses estímulos e vivenciar aquela experiência. Diferente daquilo que a gente fazia quando lê um livro, quando a gente observa um desenho, uma pintura. Então o leitor movente está aqui pedindo essa figura do espectador, já que no primeiro a gente nem qualifica, é leitor. Né? Nessa segunda a gente diz o espectador, que já vem da palavra latina expectare, que quer dizer ficar olhando. Né? Então a gente já adota essa postura passiva de simplesmente ficar olhando, de receber os estímulos, depois a gente pensa. Então, claro que quando a gente quer utilizar esses meios para a finalidade educativa, a gente tem algumas resistências. Tivemos durante a história muitas resistências com relação aos meios de massa, aos meios dinâmicos, para utilizá-los na educação, porque muita gente pensava que esses meios não pedem o pensamento, não pedem a reflexão, mas simplesmente mexem com os sentidos, com as sensibilidades, o que pode ser excelente para nós também. Né? E nós temos um terceiro tipo de leitor, que a Lúcia Santaella nos diz, que é o leitor virtual. Este que surge com os novos meios de comunicação, né? Este que surge com os novos meios digitais, como computador, como celular, como essas outras mídias, que pedem para a gente, tanto às vezes, uma leitura mais contemplativa, mais refletida, mas também nos abre a possibilidade de nos deixar levar por essa dinâmica, por esse movimento. Não tem nem nome ainda para esse tipo de leitor. O primeiro a gente chamava leitor, né? O segundo a gente chamava espectador, ou ouvinte, e esse terceiro a gente chama de... não se sabe, usuário às vezes, uma palavra muito ruim, né? Muito difícil da gente utilizar, meio bancária, como diria o Paulo Freire. Né? Então, o usuário, aquele que usa, não é mais, esse usuário põe a mão, né? O usuário dos meios digitais interativos quer participar. O tempo é um tempo diferente, é o tempo da navegação. A gente sabe que vocês estão vivendo com a gente nesse trabalho aqui, né? Da FAEL, vocês podem imaginar, estão recebendo vídeos, baixando materiais, lendo textos. Vocês podem tanto se deixar levar, no caso, por uma aula expositiva, uma aula apresentação, como a gente está fazendo agora, vocês também podem parar, navegar, clicar. Então, a gente sabe disso. Com meios digitais, meios interativos, a gente está a um clique de distância de qualquer outro lugar do mundo. Nós podemos conduzir a nossa navegação. E, às vezes, parar, refletir, pensar, imaginar o que a gente quiser, outras vezes se deixar levar pela dinâmica dos meios, por uma música, por um áudio, por um vídeo. Né? Então esse leitor dos meios virtuais é um leitor diferente que está em formação ainda. São meios não lineares, ao contrário dos primeiros que estavam fixos, dos segundos que a gente tinha uma linearidade, uma sequência, a gente tem nesses meios a multilinearidade, né? Múltiplas camadas de informação, a famosa forma dos hiperlinks, onde a gente clica e vai parar em outro canto. Né? Então a gente tem essas múltiplas capacidades e possibilidades para a gente poder pensar nesse leitor virtual. E com quem que a gente vai lidar na nossa produção de materiais didáticos? Né? A gente vai lidar nem com o primeiro, nem com o segundo, nem com o terceiro. A gente vai lidar com leitores reais, com pessoas vivas, né? Que podem ser diferentes umas das outras e são, e fazem suas leituras de maneiras dinâmicas, diferentes, movimentadas. Eles podem, ora, serem leitores, nós podemos pedir para eles, em determinados momentos, uma leitura mais pausada, em outros uma leitura mais emocional, mais envolvente, e na outra uma leitura mais exploratória de navegação e descoberta. E é para, pensando, tendo em mente, né, essas três grandes capacidades e possibilidades de expor e de ler, é que nós podemos começar a ter alguns nortes para a produção dos materiais didáticos,